Eu postei um vídeo fazendo a organização dos nichos, mas bem rapidinho. Então agora eu vou mostrar passo a passo como é que eu organizo os nichos, como é que eu separo as cores, o que eu penso na hora de harmonizar esses nichos. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu vou virar a câmera pra mostrar. Então esses são os nichos que eu filmei. Então eu vou mostrar aqui, olha, com muita calma agora. Aqui. Essa aqui foi uma seleção de objetos que é todos elementos naturais. Então, o que eu tenho muito cuidado na hora de separar? Então, por exemplo, essa aqui, ó. Eu trabalho muito a questão do equilíbrio nas alturas. Então, por exemplo, se uma peça é um pouquinho mais alta aqui, eu procuro equilibrar ela na outra ponta, para que ela tenha uma altura similar, inclusive a paleta de cores, né? Essas aqui são peças de cerâmica. Continuando aqui, então eu trabalhei com elementos aqui com as fibras naturais, coloquei uma vegetação que tivesse essa tonalidade, seguindo essa paleta de cores. Coloquei uma madeira natural, olha só que incrível, coloquei uma madeira aqui para quebrar. Então aqui toda uma peça feita à mão, né, um macramê, então olha só que lindo. E aqui são caixinhas de aço escovado com cristal. Então eu misturei esses elementos e aqui, por ele ser aço escovado e ele tem um pouco desse dourado, ele não é uma peça gritante e ele tem as pedras naturais. Por isso que fica muito bem nessa composição. Eu dei um pouquinho de cor, de brilho, mas sem, não é uma coisa agressiva. Então ela fica muito bem, justamente por ter também os elementos naturais misturados com esses brilhos. Então esse nicho ficou bem harmonizado. Seguindo aqui para o nicho de baixo, então o que eu pensei? Aqui são aspargos naturais. Eu justamente trouxe essa tonalidade dos aspargos para ela fazer um link com essas cerâmicas que são feitas à mão. Esse colar é um colar de mesa. Ele é uma peça super flexível, que ele pode ser moldado e ele pode ser usado de várias formas. Então, olha só que composição bacana. Usando um vaso de cerâmica, é uma peça vietnamita. E ele tem esse bronze, né, esse brilho com essa mistura fosca. Então, olha só que bacana que fica essa composição. Aqui eu utilizei também de novo para equilibrar, para mudar um pouquinho. Então essas gamelas, elas são também de cimento, mas olha só essa textura dela. Ela tem esse toque de branco, então eu trouxe essa escultura de totem, que ela também tem uma textura, eu usei ela muito porque ela tem uma limpeza também facial na questão da imagem dela, da fisionomia. Então fica muito bacana assim dentro desse contexto. E até porque depois eu vou mostrar um cruzamento em X que eu fiz acima, tá? Aqui usei umas maletas de madeira. Agora eu vou mostrar pra vocês o cruzamento em X que eu falava, que acompanhou os meus vídeos. Então olha aqui, ó, uma maleta de madeira. E aqui eu tenho os elementos de madeira. Então olha só, eu vou fazendo um X aqui. Aqui eu tenho uma tonalidade em madeira também, esse tom mais ocre, dessas pedras do equilíbrio que são feitas de papel machê. Eu venho com um cruzamento aqui. E aqui eu tenho a caixa livre, que ela dá uma altura. Então olha como fica em harmonia todos esses elementos juntos. Aqui eu tenho uns porta-retratos também, que eles têm essa tonalidade de fende meio acinzentado. E o elefante. Agora a gente vai partir para o nicho daqui. Então, de novo, olha aqui, ó, nós temos outro cruzamento em X. Então, eu tenho os vasos, eu utilizei o mesmo, com a mesma textura. Aqui, pensando nessa proporção, olha que bacana isso, que leve que ficou. E aqui também, olha, eu tenho a madeira super clarinha aqui, com o cruzamento aqui com uma escultura clarinha também. Então aqui eu trabalhei com vasos mais leves, são aqueles vasos vietnamitas que eu mostrei pra vocês. E, gente, eles são peças incríveis, eu amo essas coisas que são feitas à mão. Elas têm essas irregularidades, então isso aqui dá muita autenticidade. Essa aqui também, olha só que linda, uma peça toda em madeira, uma escultura, né, com essa fibra. Isso aqui eu lembro muito da minha infância, né? Que a gente empalhava as cadeiras, fazia essa trama, né? Então, nos encostos das cadeiras. Então, olha só que bacana.
pegando a mesma tonalidade. Aqui também são vasos, olha só a textura, que no vídeo não dá pra ver, mas eu vou mostrar bem de pertinho. Também tem a mesma tonalidade. Aqui também, olha só, aqui é uma peça na cor cru, mas olha a riqueza dos detalhes, né? Ela tem esse dourado dentro e os vasos de vidro, daí eu fiz um link com o relógio, então essa mistura que eu falava no vídeo anterior, da madeira com o vidro, com a cerâmica, com as fibras naturais, então são peças customizadas. Essa peça aqui, ele tem esse cinza, ela vai fazer um link com aquelas maletas ali, ó, com aquele tecido em cinza. Então, por isso que olhando de longe, ela dá toda essa harmonia. E esse cesto, ele vai fazer com essa escultura aqui, ele faz um cruzamento. Aqui esse vaso curvo, né, também, essa, gente, é uma peça tailandesa, toda feita à mão, uma peça inteira, um tronco inteiro, esculpido. Olha só que peça incrível, né, de madeira natural. E os vidros de novo, então você pode misturar para dar leveza. E aqui que eu falava, quando a gente tem uma peça com textura, que é o caso desse vaso, que ele é uma peça indiana, você coloca elementos mais limpos, leves, então não vai carregar. Então, uma peça, essa é o caso também aqui dessa escultura aqui, dessa trama. São vasos mais limpos, por mais que eles tenham essas irregularidades, essa textura deles da cerâmica natural, eles não vão competir com uma peça mais trabalhada, porque são elementos mais limpos. É a mesma coisa daqui, que eu utilizei peças lisas, aí eu posso usar com elementos mais trabalhados, que tenham textura, que tenham tramas. Vou voltar aqui para vocês agora para falar. E essa regra, ela serve para muitas possibilidades, inclusive para uma matiz, para uma paleta de cores. Então você pode estar usando essa regra, que tenho certeza que você vai construir aí na sua casa ambientes harmônicos, nichos super bacanas, que você olha e você vai dizer, fui eu que fiz. Eu construí com harmonia, fazendo uma composição, porque você acha, numa cor, numa tonalidade palha, nos tons clarinhos que você gosta, não consigo colocar cor. A madeira trouxe a cor. Ela carrega em si uma identidade própria, e essa identidade que eu quero que vocês criem aí na sua casa, que vocês possam estar utilizando esse conhecimento que eu passei para vocês hoje, que foi mínimo. Por isso, acompanhem aqui no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho para você estar por dentro de todas as dicas e tendências que você pode estar fazendo da sua casa, para você ter uma casa mais viva, com harmonia. Um super beijo da Cris e até a próxima!